De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Brasil está envelhecendo cada vez mais rápido. Os dados do censo de 2022 apontam que em 2010, a cada 100 jovens de até 14 anos, tínhamos 30 idosos com mais de 65 anos. No ano passado, esse número era de 55 idosos para cada 100 jovens. Com esse aumento da longevidade, é mais do que necessário a gente aprender a encarar o envelhecimento da melhor maneira possível, preservando assim a qualidade de vida das pessoas. Para dar dicas de como envelhecer bem, a gente conversa com a doutora em psicologia e psicanalista Blenda Oliveira. Seja muito bem-vinda mais uma vez à nossa casa. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada. Prazer. Nós que agradecemos. Blenda, quando a gente fala de envelhecer, e a gente sempre fala isso no programa, que você em casa tem a sorte de envelhecer. Mas quando a gente fala sorte, a gente também está falando de que isso seja um envelhecimento gostoso, com qualidade. E ao mesmo tempo a gente fala em envelhecer, aí vem doença, eu não sei o que eu vou fazer, vai ficar reclamona. Por que a gente tem já esse pensamento de que envelhecer é ruim? Pois é, Biane, eu acho que esse é uma grande questão que nós estamos nos defrontando, porque o Brasil ele está numa velocidade enorme de envelhecimento. E, na verdade, nós estamos em plena revolução da longevidade. Né? O mundo nunca envelheceu tão rápido e o Brasil nunca envelheceu tão rápido e nós temos ainda uma variável mais que complica um pouco, não é? Porque esses países que estão envelhecendo, muitos envelheceram dentro de uma riqueza. Nós estamos envelhecendo e ainda somos um país, né, de grandes desigualdades. Então, a gente precisa também saber colocar esse envelhecimento em que população e que pessoas. Porque envelhecer sempre foi um assunto difícil. Ninguém quer envelhecer, né? As pessoas querem manter a juventude e, se possível, quase a imortalidade. Porque o envelhecimento sempre nos remete para alguma coisa de doença, morte, todas essas coisas. Incapacidade. Incapacidade, exatamente, menos-valia, né? Ser menos respeitado no mercado de trabalho, ter menos oportunidades. E a gente tem um país, hoje tem uma estatística, acho que você até falou sobre isso, não é? Que hoje a gente tem 14% de uma população com 60 a mais, mas em 2050 nós vamos ter quase 30%. Então, como é que nós vamos alocar todas essas pessoas no novo mercado de trabalho? Então, é uma coisa que tem sido muito pensada. E, ao lado disso, a gente vive ainda num país que tem, na juventude, um valor muito grande, né? De que ser jovem é sinal de saúde, ser jovem é sinal de inteligência, ser jovem é sinal de capacidade. E a gente vive numa sociedade também com um aspecto hedonista, de busca de prazer o tempo todo, dessa coisa da juventude, desse valor que é um pouco mais superficial, né? Eu acho que hoje mais, né? Hoje mais. Mais ainda. Mais ainda. Eu acho hoje também. Mais ainda porque a gente está lidando, não é, Léo, com a questão da imagem que é muito forte, né? Então, envelhecer é sempre ainda, isso está mudando, felizmente está mudando, mas envelhecer ainda é um fantasma na vida de muita gente. Porque há sempre uma perspectiva sombria desse envelhecer, né? E hoje está mais do que provado que você é capaz de envelhecer de uma forma extremamente saudável, produtiva, evidentemente, né? Que é muito difícil você envelhecer na pobreza. É muito difícil você envelhecer sem você ter saneamento básico, sem você ter um lugar onde você possa ter acesso à saúde, não é? A gente vai falar de pessoas que envelhecem num bairro, que é diferente do que envelhecem em comunidades periféricas. Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração para não glamourizar nem romantizar o envelhecimento, porque depende muito, né? Mas, falando de um modo geral, eu acho que a gente tem mudado esse ponto de vista do envelhecimento. Eu acho que o envelhecimento começa a ser visto numa perspectiva mais positiva. Inclusive, hoje tem muitos programas das empresas, não é, empregarem pessoas 50 mais, 60 mais. E está mais do que provado que essa interação intergeracional produz diversidade, produz, inclusive, resultados muito melhores dentro das empresas, quando você pode misturar gerações, né? Então, eu acho que o envelhecer tem, cada dia que passa,
diminuído um pouco esse fantasma do envelhecimento sempre como alguma coisa de decrepitude, né? Parece que você vai virar uma pessoa que não vai mais ser querida, não vai ser mais esperada, vai ficar no aposento, como se dizia. Não vai ser mais ouvida. Não vai ser mais até ouvida. mesmo pela família, né? Respeitada, assim, às vezes, né? respeitada até mesmo pela família, né? Exatamente. E eu vejo muito esse tipo de situação. Você, não, tá falando bobagem. Enfim, sabe como é que é, sabe né? como é que é, né? Então, isso é ruim também, né, para o envelhecimento. Isso né? é muito ruim. E os especialistas, os estudiosos, eles falam que tem 4 pilares muito importantes para uma boa longevidade ou longevidade ativa, né, como a gente fala. Primeiro é a saúde. Todos nós queremos ter saúde. Todos nós queremos ter recursos de saúde, né? A segunda coisa é o conhecimento, ou seja, aprender sempre. Sempre ter dúvidas, sempre perguntar, sempre criar algo novo, a curiosidade, o ineditismo, tudo isso é importante para uma boa longevidade. Um terceiro elemento é o capital social. Quanto você faz de conexões, né? Que não necessariamente precisa ser na sua família sanguínea. Você pode criar grupos de pessoas que você se conecta e com elas você tem uma troca, né? Isso tem um valor incrível. A rede de apoio nesse momento, em qualquer momento de vida, é importante. Mas na longevidade isso faz uma diferença. E o capital financeiro, né? Que toda a questão da aposentadoria, do dinheiro que você vai ter, que isso é um medo, é um fantasma muito grande, como eu vou me sustentar, os planos de saúde ficam muito mais caros com a idade, não é? Então, esses 4 pilares, vamos dizer, eles precisam ser olhados para a gente pensar num bom envelhecimento. Boa. A gente tem uns depoimentos aqui, vamos assistir para a gente ver como que as pessoas estão conseguindo envelhecer. Venho aqui trazer um depoimento para o programa Santa Receita. Aliás, já aproveito para parabenizar a produção e os apresentadores do programa pela pauta, pela iniciativa em ampliar as discussões, em jogar luz nesse tema tão importante hoje, que é o envelhecimento. Eu tomei algumas medidas que foram absolutamente positivas para fazer com que eu tivesse mais bem-estar físico e emocional. Eis aí o segredo: investirmos no bem-estar físico e emocional. O que significa isso? Eu caminho regularmente em parques, eu pratico atividade física, a minha alimentação é uma alimentação saudável, a maioria dos dias, num mês. Isso significa ganhos, e o ganho é exatamente esse: envelhecer melhor, envelhecer com saúde física e emocional. Essa é a chave de uma boa longevidade, de um envelhecimento saudável. Eis aqui a minha mensagem para o programa Santa Receita. E é isso, amigos. Ainda há tempo. Não desistam. Envelhecer também é um desafio, sim, é desafiante, mas é possível sim envelhecer com muita saúde. Que legal, Rosa, um beijo para você, obrigada. Legal que ela falou ali, que meio que ela traçou meio que uma meta. Quando a gente fala em envelhecer, às vezes a gente fala assim, eu vou trabalhar esse monte, aí quando eu aposentar, a gente sempre deixa para frente. Envelhecer bem significa que a gente tem que pensar isso com que idade já, para a gente melhorar isso na nossa cabeça? Porque é difícil virar a chavinha muito rápido, né? Sim. Aliás, essa é uma boa questão, não é? Porque a gente diz que comece cedo. Aliás, quem estiver aí nos ouvindo com 20, com 30, com 40, comece já, né? Comece a cuidar da sua saúde, do seu estilo de vida, do seu processo de autoconhecimento, na questão dos seus propósitos de vida. O envelhecimento, ele não começa aos 60 nem aos 70. A gente não acorda um dia e diz, estou velho. Envelheci. A gente vai caminhando, não é? E a boa longevidade, ela vai se criando no decorrer do tempo. Se você não está cuidando disso agora, antes tarde do que nunca. Vamos fazer, vamos começar, porque há tempo para isso. E eu acho que ela traz uma coisa muito importante, não é?
que ela aceita, porque a gente também tem a questão do etarismo, que é um preconceito em relação às pessoas mais velhas, não é? Tem alguns autores que chamam de idadismo também, mas a gente tem o autoetarismo. Sim. Você ouve tanto que você já está mais velha, que você já não tem mais tanta... Isso não é coisa para sua idade, não tem isso? Que você não Nossa, pode mais, não, né? essa roupa não é para sua idade, É. né? Essa atividade não é para sua idade, esse jeito de falar não é exatamente. E eu acho que para as mulheres a questão do envelhecimento, Pior. não sei se o Léo concorda comigo, tem uma outra dimensão diferente do homem. É que é uma carga diferente que Tem a uma mulher carga. já traz desde o nascimento, Exatamente. né? E é uma carga extremamente pesada, né? Porque tem toda a questão estética, tem toda a questão da aparência. Muitas mulheres, após os 50 anos, vão relatando uma certa invisibilidade, não é? E para o homem também, porque o homem também envelhece, o homem também tem as questões profissionais, de trabalho. Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não assumir esse lugar de autoetarismo, não é? Porque o etarismo existe, eu acho que é uma coisa que a gente tem que lidar com ele, não é? E poder falar mais do assunto cada vez mais, porque é uma grande revolução, a Sim. longevidade é uma grande revolução, e eu acho que os mais velhos ainda vão fazer muito barulho, e que façam mesmo, que lutem pelos seus direitos, pelo seu lugar, não é? Mas acho que a gente precisa cuidar para não entrar num discurso de acabou meu tempo, eu não tenho mais idade. Não acabou seu tempo. Né? Até o último minuto do seu dia, da sua vida, você tem condições de fazer alguma coisa. É o seu tempo ainda, né? Você comentou dos quatro pilares, né? Sim. Eu queria focar em um, assim, porque eu acho que de extrema importância. Porque quando a gente é mais jovem, a gente tem vários amigos, a gente tem gente para sair, e todo final de semana tem muita gente, as mesas cheias, né? Aí você vai ficando mais velho, vai saindo com 2 casais, de repente um casal, de repente só sai você, de repente não sai mais ninguém em casa, Até fica todo que mundo você em fica casa. mais crítico, né? Tem esse lado você tem também, esse lado né? também, que você começa a ficar mais crítico sobre a Lembrado. situação, tal, enfim. Eu queria que você falasse da importância disso, dessa convivência social, que chega uma hora que realmente parece que, não sei se a gente realmente se torna um pouco mais seletivo, gente não sei ouve, como né? funciona. Tô Mas, assim, sozinho, me sinto sozinho, né? Isso é muito importante também pra gente, né? Sim, a conexão. E veja, do ponto de vista de saúde mental, né, pela Organização Mundial da Saúde, um dos pilares da saúde mental é a conexão, são os laços sociais. Que você faz isso virtualmente, você faz isso presencialmente. Então, eu concordo com a Biane, a gente fica mais seletivo, a gente tem uma tendência com a idade a ficar um pouco mais introspectivo com algumas coisas, porque você já passou por muitas coisas, você já não tem tanta necessidade de tanto movimento. Então, isso pode acarretar uma diminuição desses laços sociais. Mas acho que isso precisa fazer parte também, da mesma forma que ela diz que ela cuida da saúde, do físico, a gente precisa cuidar das nossas relações. E para isso, a gente precisa cultivar a capacidade de ser gentil, né? De ser leve também, da gente ter as pessoas pelo bem-querer junto da gente. Porque em algum momento, com o passar dos anos, talvez a gente precise ser cuidado, né? Então, é muito importante que a gente crie, mesmo que sejam poucos, mas que sejam bons, que sejam relações e vínculos que você se sente à vontade, que você pode conversar, que você pode ouvir, principalmente ouvir, né? Porque às vezes a gente quer ser ouvido, mas a gente não consegue muito ouvir. Então, esse pilar da conexão, ele é um dos pilares mais importantes, porque está mais do que provado que as doenças que aparecem com o envelhecimento, elas também tendem a se agravar em situações de solidão. Tem muitos idosos que estão sozinhos, tem muitos idosos que estão em casas de repouso, que a família não visita, né? Tem muitos idosos que a família também não traz para perto. Isso está acontecendo e não é só no Brasil, em muitos lugares do mundo. E isso é um agravamento, então leva a depressão, leva uma tristeza, leva a depressão, não é? Os quadros vão piorando das doenças circulatórias também, o sistema imunológico cai. Então a conexão não precisa ela ser enorme, não precisa estar numa mesa enorme, mas que sejam aqueles com quem você se sente bem. Com certeza. A gente tem mais um depoimento. Vamos assistir. Vamos lá.
Quero viver bem e saudável por muitos anos, para que eu possa ter as experiências com as minhas filhas e também com as gerações que virão a partir delas. Hoje eu escolhi uma nova maneira de viver. Eu procuro ter uma alimentação mais saudável, né? Eu priorizo uma dieta que descasque mais e desembalar menos, né? Então eu procuro ter alimentos mais saudáveis, mais naturais. Eu procuro fazer uma ingestão diária de no mínimo 2 litros de água. Eu procuro fazer atividade física 3 vezes por semana. Então, com essa consciência, me ajudou ainda mais a adotar outras posturas e um novo estilo de vida. Como eu sou instrutora também de meditação, eu acabo tendo também essa prática na minha vida diária. Outra coisa que me ajuda muito é ter uma visão muito clara daquilo que eu quero viver na minha velhice. E essa visão me ajuda a tomar e fazer as escolhas certas quando vem a procrastinação, quando vem a preguiça. Então, esse objetivo de viver essa vida no meu futuro, tendo bem clara, acaba me ajudando a vencer esses obstáculos que às vezes a gente tem no dia a dia, né? Então, por isso, eu sei que para que eu possa viver isso, eu preciso adotar novas escolhas e novas maneiras de viver hoje. E buscar o autoconhecimento e tomar novas atitudes me ajudaram e me ajudam para que eu possa realizar esse meu sonho quando eu envelhecer. Que demais, porque ela resumiu tudo que a gente falou aqui, né? Sim. É o que ela está colocando em prática, né? Tentando. Mas o que eu fico pensando também, a gente gosta de acumular tarefas, né? Muito. Então, por exemplo, eu quero cuidar da minha alimentação, eu quero ir na academia. E às vezes isso também sufoca um pouco a gente e a gente esquece de algo que eu acho que é primordial em qualquer idade, porque a gente tem visto isso até nas crianças hoje, mas principalmente, né, na maior idade, que é o lado emocional. Porque a gente, às vezes, quer cuidar tanto do externo, né? Eu quero estar bem, eu quero ter saúde para brincar com os meus netos, que seja. Eu quero ter autoconhecimento, então vou fazer vários cursos para, de repente, eu sempre estar, né, bom no meu trabalho, ou fazer outras coisas. Mas a gente esquece que você também pode adoecer por tantas tarefas, não é? Sim, que a gente pode adoecer por tantas tarefas e muitas vezes a gente está colocando um foco, né, muito grande em algumas coisas e esquecendo um pouco que também você precisa ter tempo. O grande capital, né, para quem está envelhecendo, e eu me coloco nesse grupo, é o tempo. Se para os jovens é o corpo, para nós é o tempo. Então, o tempo precisa ser cuidado, ele precisa ser escolhido. Você precisa ter tempo de ócio, você precisa ter tempo em que você não se obriga a nenhuma outra coisa, isso também faz bem à saúde. Então, às vezes, há uma pressa muito grande de fazer um checklist aí de coisas que eu tenho que cumprir, mas você não silencia, né? Você não para, você não observa, você não tem um tempo, inclusive, para se dedicar mais ao seu propósito. Por que você acorda todos os dias de manhã, né? Quando você vai dormir, o que você fez no seu dia, né? O que você fez de bom, de bem? O que você quer fazer no próximo? Isso precisa de tempo. E na vida que a gente leva, principalmente numa determinada etapa da vida, quando tem filhos pequenos, profissão, e até depois, porque as pessoas não estão parando de trabalhar como disseram que ia acontecer, né? Pelo contrário, as pessoas com 60, 62, 70 estão aí trabalhando e com super vigor, né? A gente diz que as empresas, elas aposentam, que é uma aposentadoria expulsória, não é compulsória, porque assim, expulsa a pessoa, né? No momento... Vai para casa. Vai para casa. No momento que a pessoa, muitas vezes, está no auge da sua capacidade de pensar, ela já passou por tantos perrengues, ela tem mais jogo de cintura, ela tem mais calma de lidar com uma crise, porque já passou por muitas, né? Então, eu acho que a gente também precisa ter esse tempo da reflexão, da degustação, né? De cuidar do tempo. O tempo é nosso grande aliado, não é o nosso inimigo.
é um aliado que, se a gente aproveitar bem, a gente pode ter uma passagem na vida que é muito produtiva e boa. Com certeza. É muito gostoso conversar com você, tá? Muito. Eu ficaria Obrigada. horas aqui. Eu também, um horas. chazinho aqui, um bolinho. Não é? Ai, muito obrigada. É longe, Horas. hein? É longe, é longe, é longe. E olha, a gente já sabe, a gente quer você mais vezes aqui, principalmente Muito nos dias obrigada. especiais, viu? Muito obrigada, eu fico muito contente. É ótimo. Muito obrigada. Você de casa mesmo. aproveita para segui-la. Ela dá muita dica no Instagram, conversa com você. Então aproveita, @BlendaPsi tá aparecendo aí para você. E o YouTube Blenda Oliveira e o Twitter Oliveira_Blenda. Um beijo. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigado.